Como usar uma imagem para iluminar uma cena no After Effects e criar ambientes incríveis? E mais do que isso, como você faz para escolher rapidamente essas imagens? Porque você vai ver que pode ser uma coisa um pouquinho enrolada, caso você não conheça a técnica que eu vou te ensinar agora. Antes de mais nada, essas técnicas só são possíveis no After Effects 2026, porque eles adicionaram a funcionalidade de você adicionar materiais. É basicamente por poder usar materiais que você está vendo essa textura aqui no chão, essa textura na esfera, a própria esfera que antes não era possível, né? Agora você pode importar de maneira nativa, criar de maneira nativa objetos em 3D, como esferas, primitivos em geral, né? Cubo, toros, etc. O próprio plano que eu usei no chão. E, a partir daí, você pode colocar essas texturas, colocar essas luzes e criar ambientes muito interessantes, iluminados a partir de uma imagem, que geralmente vai ser uma HDR, como essas imagens que eu estou te mostrando aqui, ó, em que você vai ter geralmente uma imagem panorâmica grande e que você vai poder usar essa imagem para iluminar, certo? Por que que tudo isso é importante? Deixa eu te explicar então. Dois motivos principais. Primeiro, você sabendo fazer esse tipo de ambiente, seus trabalhos vão ficar muito mais requintados. Você vai levar para outro patamar o que você faz. Porque as luzes, quando você coloca elas no 3D e você consegue dar aquela ambiência, você vai fazer coisas muito atrativas, né? Vai depender um pouco do projeto, mas muitas vezes você vai conseguir encaixar isso em projetos e deixar um visual bem legal de uma maneira rápida e fácil. E tem um outro ponto que eu gosto muito de falar, que é o seguinte, ó. Sempre que sai um novo feature como esse, ele tende a virar moda. Por quê? Porque as pessoas vão começar a usar isso e vão começar a criar vídeos com isso que vão virar tendência, certo? E isso é uma oportunidade para você fazer uma renda extra. Como assim? Você vai pegar essas habilidades que você já tem como Motion, vai usar essas técnicas novas e algumas coisas que eu vou te ensinar aqui, e você vai começar a criar templates ou produtos ou assets digitais que você vai colocar à venda em marketplace. E isso vai te dar uma renda extra, recorrente e, em alguns casos, passiva, ou seja, dinheiro que entra na sua conta sem necessariamente você estar precisando trocar tempo por dinheiro, como geralmente é os trabalhos tradicionais, o modelo de negócio, quando a gente fala de motion design, né? Você vai fazer um trabalho para um cliente ou um empregador vai te contratar, você vai estar dando o seu tempo em troca de dinheiro. Quando a gente fala de template de After Effects, é diferente, você cria uma vez, ele vai ficar se vendendo ao longo do tempo, te trazendo uma receita, tá bom? Mas não é exatamente sobre isso que eu quero falar como que você vai fazer esse tipo de ambiente a partir de uma imagem iluminada e uma dica, né? Um truquezinho de como você vai fazer para escolher de maneira bem rápida essas imagens, certo? Primeira coisa, você vai precisar de uma imagem HDR como essa daqui, tá? O que eu tenho percebido é o seguinte, tá? Essas imagens não necessariamente elas são HDR. Quem vem do 3D sabe que uma imagem HDR é uma imagem que ela tem uma dimensão de cor, digamos assim, bem grande, tá? Essas aqui não necessariamente são isso, tá? Estão me parecendo JPEGs normais, mas saiba que se você quisesse, você poderia usar uma imagem HDR também, tá? É totalmente possível. E as imagens HDR, elas têm mais informação de luz e podem gerar resultados até mais interessantes do que esses que a gente está vendo aqui, tá? Mas de toda forma, como hoje a gente tem à disposição muitas imagens nesse estilo, que está sendo gerado até com inteligência artificial, você pode usar elas também. E para achar essas imagens, tem vários lugares, mas um lugar que eu recomendo você procurar é no Adobe Stock, certo? Você vai lá no Adobe Stock, que é da própria Adobe. Se você tem o pacote da Adobe de software, talvez você já tenha alguns créditos mensais. Nesse caso aqui eu tinha alguns créditos já,
Vim aqui, escrevi HDR e automaticamente já apareceram várias e várias imagens, né? Ah, estava aqui, ó. Deixa eu ajeitar aqui para você conseguir ver tudo aquilo que eu falei, né? Então aqui, ó. Aqui você vai ter várias e várias imagens. E aqui também você vai ter alguns créditos, né, que você vai poder usar. Então eu baixei algumas dessas imagens aqui, geralmente essas imagens que tem esse padrão mais 360, porque pensa que essa imagem vai aparecer no reflexo dos materiais que você vai usar também, certo? Então eu baixei essa imagem, baixei essa imagem, baixei várias imagens, tá? E daí tem um segredo que é o seguinte, ó. Eu salvei essas imagens aqui nessa pasta, e por acaso, essas imagens da Adobe Stock, elas já estão organizadas de maneira numérica, tá? Se você for em outro site baixar essas imagens e não tiver em um formato numérico, coloca em um formato numérico. Ah, HDR_01, HDR_02. Isso é importante para otimizar o trabalho, para você poder escolher essas imagens depois da maneira como eu quero te explicar, tá? Aqui no After Effects a gente vai fazer algo bem simples, tá? Deixa eu te mostrar. A gente vai criar do zero aqui, ó, uma imagem, certo? Na qual vou adicionar uma câmera. Se você não sabe, Ctrl, Alt, Shift, C, vai criar uma câmera para você. Pode ser 35mm, sem problema. E a gente vai criar, primeiro, colocar aqui, ó, Advanced 3D, certo? O clássico não vai nos servir nesse caso, tem que ser o Advanced. E aqui, ó, a gente vai criar um plano, tá? Clica duas vezes, ele vai criar o plano para nós. Vou apertar R de rotação e vou colocar menos 90 graus aqui, ou 90 graus, tanto faz. E daí aqui, isso aqui é o que eles chamam de malha paramétrica. Por quê? Porque eu consigo mexer na propriedade dessa malha, desse objeto 3D. Então aqui eu vou colocar 12.000 por 12.000, tá? Algo mais ou menos assim. Deixa eu colocar para cá o chão. Acho que ficou exagerado, mas tudo bem. Não, acho que pior que não ficou tão exagerado assim. Aqui eu vou duplicar com Ctrl D ou Command D no Mac. Vou tirar essa rotação e vou colocar isso aqui no Z lá para trás, tá? Para a gente começar a criar o nosso ambiente. Acho que assim por enquanto tá legal. E agora eu vou criar a esfera, tá? A mesma coisa aqui, ó. Sphere Tool, clica duas vezes, ele vai criar uma esfera, certo? Eu vou colocar essa esfera. Você pode usar o painel de propriedades aqui também, tá? Ó. Aumentar o raio para uns 600, 300, enfim. Algo que fique legal na cena, certo? Deixa eu ver onde é que eu vou colocar isso aqui. Quero botar perto do chão. Então vou colocar mais para trás um pouco. Ó, aqui ele está no chão já. Eu quero que ele toque o chão, né? Se você quer ver perfeitamente se ele está tocando o chão ou não, você vai mudar a visualização aqui, ó. Em vez de colocar câmera ativa, coloca na visão frontal. Aperta no C algumas vezes para você escolher aonde você vai ver, né? Aqui eu posso mover. Isso não está movendo minha câmera, está movendo só a minha visualização. E aqui, ó, é o meu chão, então eu vou arrastar a esfera um pouquinho para cima. Dessa maneira assim, eu tenho certeza que a minha esfera está tocando o chão. Por que que eu estou tendo esse cuidado todo? Porque eu quero usar sombra, né? Eu quero que seja uma sombra de contato realista. Então, eu coloquei a esfera mais ou menos assim. Se você quiser aumentar a esfera, que nem eu vou fazer agora, talvez você precise refazer isso. Mas como eu coloquei 300 pixels a mais, vou colocar só mais 150 aqui, menos 150, menos 300 na verdade, que eu tenho certeza que ele vai estar tocando o chão de uma maneira bem certinha. Mas na dúvida, coloca aqui, ó, frontal, vê se ele está alinhado com o chão, tá bom? Show! Que cena sem graça. A gente precisa de algumas coisas aqui. Uma dessas coisas é a luz. Que a gente vai adicionar da seguinte maneira, ó. Vamos aqui em cima. Camada, nova luz, Environment. Seleciona a luz primeiro e seleciona Environment. Aqui, ó. Show. Vou colocar a intensidade 100 e vou habilitar as sombras, tá? Esse Cast Shadows é para ter sombra.
Você vai colocar isso, você vai ver que não deu resultado nenhum. É porque a luz de environment, ela usa uma imagem. Então, eu vou vir aqui, ó, deixa eu selecionar uma imagem, essa aqui, ó. Vou arrastar essa imagem para baixo, né? Essa aqui é uma daquelas imagens que eu tinha importado da Adobe. Vou arrastá-la aqui para baixo, certo? Vou deixar ela escondida, porque eu não preciso ver ela. E agora, nas opções do Environment, vou desdobrar aqui, ó, e vou achar aqui, ó, Light Source. Você vai usar Adobe Stock. Pronto. Agora eu já estou usando a minha luz de Environment baseado nessa imagem aqui. Tanto que se eu vier aqui, ó, clicar com Alt-Click, né? Ó, Layer selecionada, puxei lá em cima, apertei Alt, ele substituiu essa imagem aqui pela outra. Tá vendo, ó? Ficou toda rosa, por quê? Porque a minha imagem de Environment lá é rosa também, certo? Então essa luz aqui já está iluminando, certo? Só que, além da luz, outra coisa que eu preciso aqui é de uma textura legal. E textura, materiais de textura 3D, é uma coisa que veio no After 2026, tá? Como que a gente vai fazer para achar texturas legais? Você pode criar do zero no Substance 3D, certo? É uma assinatura da Adobe à parte. Ou você pode fazer o seguinte, ó, como é que eu faço? Venho aqui, ó, After Effects Updates no Google. Venho nesse primeiro site que aparece. Daí vai ter todas as novidades do After 2026 e vai falar aqui, ó, materiais de substância 3D. Clica aqui e clica aqui, ó, materiais da comunidade, certo? Dessa maneira, você vai poder baixar vários e vários materiais. Clica aqui, ó, em materiais e vão ter vários materiais diferentes aqui, certo? Bem interessantes, que você vai poder escolher o que te parece melhor, ou que vai servir melhor para o seu trabalho. Tem bastante coisa aqui, tá? Eu já baixei alguns, certo? Eu baixei uns metais e tudo mais. Ah, vou baixar esse aqui também, porque eu acho que ele tá legal. Eu quero mostrar como se importa isso aí, certo? Criei uma pastinha de textura aqui, onde eu estou salvando eles. E lá no After, eu também criei uma pastinha de textura onde estou jogando eles para ficar um pouquinho mais organizado, tá? Vamos aqui em textura e eu baixo importo esse último que eu baixei. Deixa eu colocar aqui por data, que eu não lembro qual que foi. Aqui, ó. Esse aqui foi o último que eu baixei, certo? Só de você importar ele dentro do After Effects, ele já vai ficar disponível para você usar, certo? Então, vou vir aqui no chão, que é o meu plano. Vou descer aqui um pouquinho, ó. E em materiais, eu vou escolher o material que eu quero, certo? Ele já está aplicado e já está respeitando a luz. Só que ele está um pouco grande. Então, vou mexer na escala aqui, vou colocar 15% ou 20%. Acho que está legal 20%. Vou fazer a mesma coisa nessa camada que está servindo de parede, tá? Materiais, esse material aqui, e vou colocar 20% também, ok? Show! Só para vocês entenderem, já tinham vários outros materiais importados aqui, e todos eles estão acessíveis ali, né? Por exemplo, olha só para vocês verem. Um material bem interessante aqui, ó, que eu já tinha importado antes, é esse aqui, ó. Iron, aço cru detonado, alguma coisa mais ou menos assim, tradução livre, né? Olha só esse material aqui, ó. Carne. Estranho, né? Bacon. Baixei tudo quanto é tipo de material para testar aqui. Enfim. E o interessante é que você pode mexer nos parâmetros aqui, tá vendo? Como cores. Deixa eu deixar esse bacon aqui um vermelhão mais vivo. Deixa eu aumentar o tamanho dos veios. Dependendo de como você criou isso dentro do Substance 3D, você vai poder customizar aqui. Né? Aqui eu não estou conseguindo editar nada, mas como existe a propriedade aqui, provavelmente você pode customizar, certo? Mas vamos manter lá o material que eu tinha escolhido, que era esse daqui. E para nossa esfera, eu vou usar aquele aço envelhecido. Beleza? Olha só. Isso é uma outra coisa engraçada, que eu acho que está meio bugado ainda. Dependendo do material, ele gera sombra daí, tá? Porque a gente, quando usa essa iluminação global aqui, iluminação global não, esse environment light, uma das coisas que a gente quer é a sombra, né? Essa sombra de contato fica bonitinha.
e muitas vezes, por algum motivo, dependendo do material, não aparece ainda. Mas eu acho que é bug, tá? Eu acho que é bug. Olha só que bacana que ficou. Sem nada de esforço, né? Só de escolher aqui o HDR, colocar aqui e tudo mais. Qual que é o problema que eu tenho aqui, ó? Eu coloquei um HDR, mas se eu quiser testar outro, eu vou ter que substituir a imagem de novo, tá vendo? Ó, substituir a imagem de novo. Se eu quiser testar outro, tenho que importar a imagem e substituir ela de novo. Daí, essa aqui tem uma dimensão um pouco diferente, por isso que deu esse aviso aqui. Isso é um pouco chato, tá? Como que a gente pode fazer diferente para escolher de maneira mais fácil essa textura HDR? A gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai vir aqui, ó, clica 2 vezes para importar. Vamos lá na pasta de HDRs que eu falei, que ela já estava nomeada de uma forma inteligente, que vai nos ajudar. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Vamos selecionar o primeiro. Vamos falar que a gente quer importar em formato de sequência. E vamos falar que a gente quer forçar ordem alfabética. Porque se a gente não colocar isso, entre esse número e esse tem muitas imagens, um buraco gigante. Mas quando a gente pede para ele forçar, ele faz com que cada imagem seja um frame, tá? Importar. Beleza. Quando você faz isso, ó, vou importar aqui para baixo, tá? Vou deletar essa camada que a gente estava usando antes. Quando você faz isso, cada frame está sendo uma imagem diferente, certo? Isso pode ser útil para nós. O que a gente vai fazer agora? A gente vai vir aqui no Environment Light e colocar essa sequência de imagem como o nosso HDR, tá? Já mudou a luz ali, tá vendo? E agora a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai vir nesse mapa HDR, a gente vai aqui em Efeitos, e a gente vai adicionar um slider. Então vem em Expression Control, Slider, certo? O que é esse slider aqui? Ele é um efeito vazio. Ele é feito para você poder conectar expressões nele. Ou seja, se eu mudar aqui não acontece nada, tá vendo? Ó, não está acontecendo nada. Mas, o que eu faço aqui, ó? Eu vou vir nesse HDR aqui e eu vou aplicar um Time Remap. O Time Remap ele coloca 2 keyframes de tempo aqui para você conseguir manipular o tempo desse vídeo, dessa composição, né? Eu vou deletar o último keyframe porque eu não preciso dele. E depois eu vou vir aqui no Time Remap, pegar o chicotinho, que é o que a gente usa para linkar expressões, e colocar no slider, certo? Ele criou uma expressão para mim aqui, que tu não precisa se preocupar com ela, com o que está escrito. O que você precisa fazer é o seguinte, ó. Aperta no Ctrl K e vê qual que é o frame rate da tua composição. Aqui é 24 FPS. Vamos fazer esse valor aqui dividido por 24 FPS, tá? Com isso, o que a gente fez? A gente criou um controlador para você selecionar o HDR que você quer usar. Nesse caso aqui, nessa sequência, eu tenho 9 HDRs, tá? Poderia ter 100, 200, que isso facilitaria bastante na hora de eu escolher qual deles que eu quero usar. Porque eu vou vir aqui, ó, no slider, vou clicar aqui onde está 0, vou colocar a setinha para cima. E ele vai aplicar o próximo HDR, olha que legal. Setinha para cima. Dessa forma, fica muito mais fácil para eu escolher aquele HDR que eu acho que vai funcionar para aquilo que eu quero. Tá vendo? Olha só que fácil. Senão você teria que fazer aquele processo que eu estava mostrando. Importar uma por uma e fica meio chato e tudo mais. Dessa forma, fica mais tranquilo. Ó, vou pegar essa cena mais escura, porque eu quero mostrar uma outra função nova aqui, que vai nos ajudar a criar esse ambiente. É muito bom você criar e iluminar por HDR, mas você pode usar outras luzes para te ajudar, tá? E é o que eu vou fazer aqui, porque eu acho que a cena tá legal, mas poderia ficar melhor. Antes disso, deixa eu só te mostrar uma coisa. Apertando R de Rotation, você pode vir aqui, ó, e editar a posição do HDR, tá vendo? É como se eu estivesse girando a luz. Isso pode nos ajudar a escolher qual lado da imagem está iluminando melhor a minha cena, tá? Isso é bem útil, eu estava quase esquecendo de te falar. Vou deixar assim por enquanto. Aqui. Assim. Para gerar esse brilhinho no chão.
E daí agora eu vou lá adicionar o spotlight que eu queria, tá? Venho aqui em camadas, nova luz, e vou colocar spotlight, certo? Quero que ele faça sombra. Pode ser branco por enquanto. Pode ser 100 por enquanto. Aqui eu vou colocar um cone de 45 e vou colocar um cone feather de 50. Pronto, criei minha luz, tá? E agora, vamos ver a posição dessa luz. Vou colocar aqui, ó, na visão de topo, dessa forma. Ó, a minha luz está mais ou menos aqui, minha esfera está mais ou menos lá. Vou colocar o centro da luz mais ou menos aqui. E aqui vou colocar uma luz um pouco mais lateral e um pouco mais para cima, tipo uns 45 graus, certo? E agora eu vou para a câmera de frente. Olha só, já ficou interessante esse ambiente, né? Só lembrando, antes estava assim, ó. E agora eu dei volume para a cena, né? Posso configurar aqui a posição da luz, né? Se quiser colocar mais para cá, enfim. E posso adicionar outras luzes também. E também não preciso usar ela em 100%. Apertando T aqui eu posso diminuir um pouco a intensidade, né? Essa luz aqui eu adicionei ela para ser uma luz mais frontal. Eu vou duplicar essa luz com Ctrl D, que nem eu já fiz. E vou posicionar essa luz aqui para ser uma luz mais de trás, tá? Ó, tô movendo no X e agora eu vou mover no Z. Vou fazer a luz vir de trás da esfera. Por que de trás? Porque além de criar uma luz de recorte aqui, ó, tá criando uma luz de recorte, tá vendo? Ó, se eu for para trás demais, ele vai sair por trás daquele plano que eu coloquei no Z, né? Mas assim, ó, a luz tá aparecendo. Ela gera uma luz de recorte aqui atrás, certo? Mas também aumenta um pouquinho esse brilhinho. Nessa luz aqui, que a gente está usando como backlight, eu posso até aumentar um pouco mais, tá vendo? Pode ficar interessante. Posso até estudar em deitar um pouco mais a luz. Deixa eu ver aqui, ó. Enfim, para explorar bem esse brilho, né? Essas coisas você vai sentindo, certo? Eu gosto bastante desse tipo de coisa aqui, certo? Você deve ter percebido que de vez em quando eu escondo tudo isso, né? Tu faz isso aqui clicando... Onde é que clica mesmo? Aqui, ó. Não, perdão. Eu sei mais o atalho. Eu não queria falar o atalho, mas assim, ó. Ctrl Shift H. Você esconde todas os elementos da tela e dessa forma você consegue avaliar melhor como é que está ficando a imagem, né? Olha só que legal. E daí assim, né? O que eu gosto de fazer além disso? Colocar uma correção de cor. Eu vou criar um sólido aqui. Eu uso muito sólido ainda, tá? Por mais antigo que isso pareça. Coloca no modo de ajuste em cima de tudo. Podemos usar até um Lumetri aqui, tá? Vou usar um Lumetri mesmo, que é um corretor de cor, né? Que já vem com algumas coisas, tipo a vignette. Eu acho que vale a pena colocar um vignette aqui para dar uma escurecida nas bordas. Por quê? Porque apesar de ter a luz direcional aqui, a luz de ambiente, né, o environment, ele deixa muito marcadão aqui as bordas, sabe? Eu não gosto disso. E daí eu aplico um vignette, tá vendo? Para matar um pouquinho as bordas ali, ó. Eu acho que fica melhor. O que mais que a gente pode fazer? Pode trabalhar um pouquinho com contraste. Enfim, daí você pode usar a sua criatividade, tá? Trabalhar a exposição, enfim. Tem coisas que no 3D, por mais que a gente esteja no After, a gente está trabalhando com um 3D agora, né? É difícil de você alcançar, porque você vai mexendo nas luzes e uma coisa mexe na outra. Às vezes vale mais a pena você vir aqui, ó, no Lumetri, e você fazer mais ou menos um ajuste fino em correção de cor, certo? Mas algumas coisas vale a pena mexer na luz também, ó. Eu vou fazer aqui, ó, a luz da frente, vou fazer amarelo. Mas não tão amarelo assim, né? Vou fazer um cremezinho assim. E a luz de trás eu vou fazer... Acho que essa imagem é um HDR verde, tá? Vou tentar um verdão aqui, ver o que acontece.
Ah, não, vou meter um roxo, vai. Ou azul. Fazer um amarelo com azul. Pode ficar interessante. E ó, aqui a environment está 100%. Você pode deixar mais sutil também, né? Eu quis deixar 100% para ficar bem destacado, já que a gente estava falando de mapa de environment. Mas ó, se você deixar um pouquinho mais baixo, você ainda vai ter a luz do ambiente, né? Aqui eu estou usando um mapa muito escuro, por isso que caiu. Mas se eu usar um outro mapa aqui, ó, deixa eu colocar aqui no mapa 0. Tá vendo como o mapa é presente? Daí a gente baixa ele aqui, para ele pintar de rosinha a cena, mas não demais, tá vendo? Ó. E a gente vai trabalhando com as outras luzes, para que elas tenham presença, né? Eu aperto T para ver a transparência, ó, vou chamar mais a luz de frente e matar mais a luz de trás. Ou chamo mais um pouquinho o ambiente, enfim. Aí é com você. Você vai estudando o que você quer fazer. Deixa eu escolher alguma outra luz agora para ver como é que está ficando isso aqui. Na hora que eu posicionei as outras luzes. Olha só que bonito que está isso aqui. Esse HDR é muito bonito. Daí na dúvida você clica 2 vezes aqui para ver qual que é o mapa que está pintando dessa maneira, tá vendo? Pode deixar aberto aqui também, enfim. Depende um pouquinho de espaço que você tem de tela, né? Mas é possível trabalhar dessa forma também, olha só. Esse HDR de floresta é muito bonito. Ele dá um tom muito soturno para a cena, né? Só que daí você tem que puxar um pouquinho mais aqui o mapa de environment, né? Senão vai ficar escuro demais, ó. Deixa eu puxar mais ainda. Vamos ver o que mais a gente tem aqui. Vocês estão vendo como é rápido? Para daí fazer os ajustes e mexer e ver o que gosta e o que não gosta? Se não fosse isso, ia ser um processo muito manual. Cidade no escuro. Um estúdio bem maluco aqui de HDR. Geralmente eu gosto de mapas que tem cores, tá vendo? Olha só como essa sutileza de cores pinta a cena de uma maneira diferenciada. É muito legal isso. Eu adoro ficar vendo os mapas aqui e misturando cores e ver o que está acontecendo. E gosto também de ficar mexendo nos materiais, né? Porque agora você vem aqui, ó, tá com esse iron ferro cru. Vamos colocar outro aqui para ver o que acontece. Daí você vai criar, né? Você vai ver o que você quer criar e você vai mexer nos materiais. Aqui, claro, tem umas coisas bem aleatórias que eu baixei, né? Vamos colocar a carne, para ver como é que fica essa carne nesse contexto. Tá legal esses materiais do After, né? Tá com uma aparência bem diferenciada, olha só. E é super rápido para você fazer o preview, ver como é que tá ficando, mover os objetos. Tá bem legal, tá? Esse Dirt também é legal. Tem muitos materiais bons aqui, tá? Dá para explorar bastante os materiais que você tem lá no Substance 3D. Esse aqui é o que está aplicado na parede também. Certo? Então, meus amigos, é isso, tá? Espero que vocês tenham curtido. E não esquece aquilo que eu falei para vocês, dessa oportunidade que existe sempre que vem uma atualização assim, que traz um monte de coisa nova. Você pode sair na frente, criar um produto a partir das habilidades que você já tem. Eu vou fazer isso, eu considero que é um bom caminho você fazer isso também, tá bom? Aqui nesse canal eu gosto muito de falar sobre isso, como você pode usar as habilidades que você já tem para criar uma renda extra, uma grana que vai estar caindo na sua conta todos os meses de maneira recorrente. A partir de produtos, sejam eles presets, templates, às vezes até pequenos scripts, enfim, projetos que vão poupar o tempo de alguém e vai fazer com que você tenha uma renda extra que melhore a sua qualidade de vida, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Até o próximo. Valeu!